Oiê, lembra de mim? Pois é, sou eu mesmo. Já faz um mês aí que eu fiquei sem postar vídeo e todo mundo sabe que um mês na internet é igual 50 anos no mundo real, então eu provavelmente já estou esquecido a essa altura, mas logo mais vocês vão entender porque eu tenho novidades para vocês, muito em breve estarei trazendo novidades aí no canal, então fiquem atentos aí nas próximas semanas. E enquanto isso, só para não ficar muito tempo sem postar vídeo, resolvi fazer um videozinho passando por Kabukicho, o nosso distrito da luz vermelha aqui de Tóquio, que o pessoal sempre gosta. Os vídeos mais visualizados aqui do meu canal são sobre essa região, então eu vou dar uma atualizada, tá ligado? Que o pessoal sempre gosta. Assim, pra quem já acompanha esse canal aqui há muito tempo, provavelmente não vai ter lá grande novidade, são assuntos que eu já abordei aqui outras vezes, sobre prostituição, sobre Yakuza, mas de qualquer forma é sempre interessante, mesmo pro pessoal que já acompanhou, né? Melhor do que ficar sem vídeo. Kabukicho, que é o maior distrito da luz vermelha aqui do Japão, um dos maiores do mundo, o bairro mais perigoso de Tóquio, porque é o bairro com a maior presença da Yakuza, né? A máfia japonesa. E, enfim, vamos caminhar aí, enquanto isso vamos falando sobre a região e é nóis. Bom, sempre que a gente vai falar sobre Kabukicho aqui, né, eu sempre faço questão de começar o vídeo por este pedacinho aqui, que ainda não é Kabukicho, né, essa parte aqui fica bem próxima já de Kabukicho, fica aqui em Shinjuku, né, bem próximo inclusive da estação de Shinjuku, mas ainda não é Kabukicho, mas é uma região turística muito famosa, que eu gosto bastante, o pessoal gosta bastante que assiste. E então eu sempre faço questão de começar por aqui, que é o Omoi de Yokocho, né? O Beco das Memórias, traduzindo ao pé da letra, né? Quem acompanha aqui já está cansado de saber, né? Mas os Yokochos, eles são esses becos que tem de monte, não só aqui em Tóquio, mas por todo o Japão, que são remanescentes ali do período pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão já estava ocupado pelas tropas americanas, né? O Japão estava completamente destruído na época. E aí os japoneses eles coletavam muitas vezes restos de suprimentos que os soldados deixavam para trás no campo de batalha, né? Os soldados americanos também eram abastecidos aqui no Japão, né? Inclusive muitos dos suprimentos chegavam aqui para os soldados americanos pelo porto de Tóquio, ali na Baía, o porto de Yokohama na Baía de Tóquio, né? E a Yakuza, que estava muito forte, atuava muito forte, cresceu muito inclusive naquela época do pós-guerra, né? Nos anos 50, anos ali. A Yakuza organizava assaltos no porto de Yokohama, né, na Baía de Tóquio ali, para roubar os suprimentos que estavam chegando para os soldados americanos que estavam ocupando aqui o Japão, né? E aí os japoneses eles construíram esses becos naquela época, que nem esse daqui que a gente está agora, né, para vender esses suprimentos roubados, né, porque obviamente era proibido, né, era um mercado clandestino ali de suprimentos roubados, né, que eram fruto de assaltos ou que eles coletavam os restos no campo de batalha ali, né? Então eles vendiam escondidos nesses becos. Com o passar do tempo, né, o mercado clandestino acabou, lógico, né, conforme o Japão foi se recuperando, mas os becos acabaram ficando, e como eles têm uma estética interessante, né, uma coisa assim que lembra inclusive muitas histórias que a gente vê, né, essas histórias cyberpunk que são inspiradas no Japão e tudo mais, os caras eles mantiveram os becos, né, a estrutura dos becos, e eles só trocaram, né, cada uma dessas lojinhas era uma banca, né, onde eles vendiam essas mercadorias contrabandeadas, roubadas. Hoje em dia são restaurantes, são bares, eles enfeitaram tudo, né, com lanternas e florzinha e tudo mais. Acabou virando ponto turístico, né? Tem muitos desses por Tóquio, nem todos são pontos turísticos, lógico, mas alguns em especial, principalmente nesses bairros principais, né, que nem Shinjuku, Shibuya, esses yokochos acabaram se tornando pontos turísticos. Os turistas gostam bastante, vêm tirar foto. O pessoal aqui do canal também sempre gosta bastante, eu gosto bastante, então eu sempre faço questão, mesmo que ainda não seja Kabukicho propriamente dito, eu faço questão de começar por aqui porque é bem próximo, né? E aí a gente já pega aqui o túnel em direção ali à saída da estação que leva até Kabukicho, né? Porque, na verdade assim, né, a gente costuma dizer corriqueiramente que Shinjuku é um bairro de Tóquio, porque a gente trata Tóquio como se fosse uma cidade, né? E aí, lógico, essas regiões, né, Shibuya, Shinjuku, Ginza, Ueno, a gente trata como se fossem bairros de Tóquio. Mas na realidade, a região de Tóquio especificamente, ela tem uma divisão administrativa diferente das outras regiões do Japão e de outras regiões do mundo também, né? Então,
na verdade, Tóquio não é como se fosse uma cidade em si. Tóquio é como se fosse uma metrópole, né? É um conjunto de cidades. Então, na verdade, essas regiões que a gente chama corriqueiramente de bairros, né? Que nem Shinjuku, a gente diz como se fosse um bairro de Tóquio, na verdade é uma cidade, né? Shinjuku é uma cidade de Tóquio, né? Tem o seu prefeito, tem a sua administração independente dos outros bairros, tá ligado? Shibuya tem o seu prefeito, Shinjuku tem o seu prefeito, né? Então, na verdade, Shinjuku é uma cidade e Kabukicho, sim, é um bairro de Shinjuku, tá ligado? E Kabukicho é não só o maior distrito da Luz Vermelha do Japão, da Ásia, mas do mundo todo, em área, né? Provavelmente não é o mais famoso, apesar de que tem muitas atrações turísticas lá. Aqui, né, seguindo esse caminho, tem também agora esse telão curvo, que ficou bastante famoso, bastante conhecido pelos turistas também recentemente, como o telão do gato, né? Porque é um telão assim que é em 3D, né? A curvatura dele dá a impressão de que as imagens estão saltando para fora. De vez em quando rola ali um anúncio de um gato, né? Que parece que o gato tá pulando para fora do prédio. Então os turistas também gostam bastante de tirar foto ali. É um ponto turístico novo aqui na região também. Mas, que nem eu tava falando, né? Kabukicho, apesar de ser um distrito da Luz Vermelha, ele não é voltado só para questões de entretenimento adulto. Tem, né? Lógico, quanto mais você se aprofunda ali no bairro, mais vai ficando evidente que se trata de um distrito da Luz Vermelha, né? Mas as avenidas principais ali, elas têm de tudo, né? Tem restaurantes, tem casas de jogos, coisa para todo mundo, inclusive para crianças mesmo, né? Tem cinema, né? Então não é assim como se fosse uma região assim que, porra, você só vai pisar lá se você realmente estiver atrás de prostituição e balada e boate, né? Não é assim, né? É um bairro bastante famoso, tem pontos turísticos lá dentro também, só que conforme você vai se aprofundando, você vai encontrando estabelecimentos cada vez mais suspeitos, né? Inclusive relacionados à prostituição. E até por isso, né? Até por ser a região de Tóquio, a região do Japão todo, né? Que tem a maior quantidade de estabelecimentos relacionados à prostituição, Kabukicho também é conhecido como a região que tem a maior presença da Yakuza em Tóquio, né? No Japão todo, na verdade, né? A maior presença da Yakuza, que é a máfia japonesa. Porque prostituição aqui no Japão é proibido por lei, né? É proibido se prostituir, é proibido abrir um estabelecimento, uma casa de prostituição, né? Então, naturalmente, todas as casas de prostituição, ou pelo menos a grande maioria delas aqui no Japão, elas são administradas justamente pela Yakuza, né? Que é uma organização criminosa, né? Já que o bagulho é crime, então quem administra, quem se dispõe a esse risco, geralmente é a Yakuza, né? A Yakuza, ela não é uma, né, apesar de ser uma máfia, apesar de ser considerada internacionalmente, inclusive, como uma organização criminosa, né? Aqui no Japão ela não é necessariamente uma instituição ilegal, né? Inclusive existem leis ali, regras para você regulamentar a atividade da Yakuza, né? A Yakuza tem escritórios, inclusive, que você consegue encontrar o endereço no Google, né? Então não é como se fosse uma coisa assim, lógico, né? O governo ele tenta combater a Yakuza, né? Com leis e tudo mais, mas a atividade delas não é assim uma atividade como se fosse assim que a gente está acostumado no Brasil, assim, né? Do crime organizado com a polícia que vai atrás e prende e tal, né? A Yakuza ela é uma instituição que está mais emaranhada ali com o sistema político e econômico do Japão, de uma forma que ela acaba saindo um pouco da ilegalidade, tá ligado? Ela tem formas de se organizar legitimamente no Japão, né? Inclusive eles ajudam muito quando tem aqueles terremotos, tsunami, né? A Yakuza ela doa, né, um monte de dinheiro para ajudar na reconstrução de cidades e tudo mais. Então é uma instituição é uma relação de crime um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil, tá ligado? E aqui é a entrada, uma das entradas principais aqui já para Kabukicho. Inclusive, quem já jogou os jogos da Yakuza deve reconhecer, inclusive, esse pórtico aqui, né, na entrada. No jogo, como, né, que eu falei, como aqui é a região de Tóquio que tem a maior atividade da Yakuza, os jogos da Yakuza, né, que são aqueles Yakuza Zero, Like a Dragon, não sei o que, né, eles são inspirados fortemente nessa região aqui de Kabukicho, né, tanto que a região do jogo é chamada de Kamurocho, né, que é uma inspiração, uma referência direta ali ao nome do bairro. Então quem jogou os jogos provavelmente vai reconhecer muitas das ruas aqui que foram tomadas como referência, né. E aí, que nem eu falei, ó, essas avenidas principais aqui do bairro, elas são completamente turísticas, né? Tem estabelecimentos de todos os tipos, não é uma coisa assim só voltada para prostituição, né? A gente já começa a ver alguns girls bar, né? A gente começa a ver algumas casas de host, que já são estabelecimentos que se aproximam ali, né, do entretenimento adulto, mas ainda não é ilegal, né?
todas essas coisas, elas são alternativas, né, que foram criadas ainda dentro da lei, tá ligado? Já que prostituição é proibido, então os estabelecimentos eles vão tentando se adequar com alternativas para não serem pegos pela lei de prostituição, né? Então tem muito aqui no Japão, né, todo esses estabelecimentos assim que servem só para você ter uma companhia, né? Até porque também o Japão passa por muitos problemas relacionados à solidão, né? Excesso de trabalho, então as pessoas elas têm muitos problemas com depressão e tudo mais. Então esse tipo de estabelecimento ganha força aqui no Japão, né? São estabelecimentos que eles são voltados para um tipo de relacionamento, né? Que podem acabar levando a relação sexual, alguma coisa assim, mas que o foco principal não é a venda de sexo propriamente dito, tá ligado? É a construção de um relacionamento. Então você paga para interagir com uma mulher, né? Você paga para ter um date com um cara, né? Tem para homens e para mulheres, né? Então esse tipo de estabelecimento também é muito comum aqui nesse bairro. E conforme a gente vai vendo, né? Aqui, por exemplo, já tem um bem famoso, que é esse daqui que tem aqui a foto da menina toda amarrada ali nos fios, né? Lá dentro dá pra ver um pouco a escada. Que, por exemplo, esse daqui é um peep show, né? Que eles falam, que é um show assim que você espia, né? Fica uma menina fazendo striptease e você espia pelo buraquinho na porta, você fica espiando ela tirar a roupa lá dentro, tá ligado? São estabelecimentos, inclusive, muito antigos, né? Alguns deles. E que fazem sucesso até hoje. Sim, não sei se faz sucesso, na verdade. Sobrevivem até hoje, né? Até por ser uma coisa meio turística, assim. E que não se enquadra no bagulho de prostituição, tá ligado? Porque você tá só espiando a menina tirar a roupa e não, né? Apesar de ser entretenimento adulto, não é algo ainda que é configurado como crime. E aqui, essa avenida aqui é o Godzilla Road, né? Que eles chamam, que é a avenida que leva até o cinema ali, né? O Toho. E que é um ponto turístico porque em cima do prédio ali fica a estátua da cabeça do Godzilla. Tá lá a mãozinha dele lá. Tem algumas horas por dia que tem alguma apresentaçãozinha, né? Ele solta ali uma fumaça, faz uns barulhos. Os turistas gostam bastante também de tirar foto, então esse também é um ponto, provavelmente se você for visitar o Japão, Kabukicho um dia, é um dos principais pontos que você vai querer visitar também, né? E aí conforme a gente vira aqui para a esquerda, a gente já vai adentrando um pouco mais a região mais, né, menos turística de Kabukicho. Aqui a gente já vê essas meninas, todas essas meninas que ficam geralmente paradas nas portas assim dos estabelecimentos, elas estão chamando para esses girls bar, né? Esses girls bar são aqueles estabelecimentos que eu disse, né, que tipo assim, você só paga para ter um date com uma mina, tá ligado? Geralmente é uma delas mesmo que fica aí na porta, né? Você pode pagar para entrar lá dentro, paga uma bebida para ela, né? Você paga por tempo, inclusive, né? Você fica lá dentro, paga pelo tempo que você fica lá. E além disso, você paga pelo que você consome e pelo que a menina consome também, tá ligado? Você tá num date com ela. E aí, assim, né? A gente escuta casos de gente que, pô, conversei com a menina e tal, depois acabei realmente saindo com ela e a gente fez alguma coisa e tal. Mas tem muitos casos em que não acontece nada demais, porque, tipo assim, aí vai também da decisão da menina. É como se fosse um date mesmo, tá ligado? Se a mina for com a sua cara, se ela gostar de você, ela pode aceitar ir com você pra algum outro lugar depois e tal. Mas não é garantido, tá ligado? Não é prostituição, assim, explícita, tá ligado? É mais um bagulho, assim, pra você sair, conversar com uma mulher e tal. Que nem eu falei, tem casas também pra homens, né? Que são os hosts. Aí se diferencia. Os hosts são os caras, né? Que recebem pra fazer os dates com as mulheres. E tem as hostess, que são as meninas que recebem pra fazer os dates com os caras, tá ligado? Tem casas muito famosas disso, é super caro. Tem gente, assim, que gasta muito, muito dinheiro. Milhões e milhões de ienes, né? 1 milhão de ienes agora tá, sei lá, uns 30 mil reais, né? Tem gente que gasta isso em uma noite, né? Saindo assim nesses dates com bebida e estabelecimentos e tudo mais. Então, é uma coisa que movimenta muito dinheiro aqui no Japão e é levado a sério, assim, sabe? Tem rankings, assim, tipo, esse aqui é o host número 1. Todas as mulheres que saíram com ele gostaram muito, então aí ele é mais procurado, tá ligado? É uma cultura bem diferente, bem interessante, que é muito presente aqui em distritos da Luz Vermelha, até para escapar das leis de prostituição. Outros estabelecimentos, né, que são realmente de prostituição, que você só paga e vai lá e realiza o ato mesmo, né, eles são disfarçados, tá ligado? Que a gente já falou aqui diversas vezes dos soaplands, né, que são como se fossem casas de banho, né, que você entra lá para receber uma massagem, tem uma menina que te dá um banho ali, lava seu corpo, e depois, né, entre as quatro paredes ali, ninguém sabe o que acontece, né? Então é uma coisa que é muito difícil a fiscalização para conseguir bater o martelo e falar, isso aqui é prostituição, né? Então, esses soaplands, por exemplo, são casas de prostituição, que todo mundo sabe, mas que como a fiscalização é muito difícil,
acaba passando batido na legislação como se fossem casas de banho, tá ligado? Aqui não é tão comum aqui em Tóquio, mas lá em Osaka, no distrito da Luz Vermelha de lá, também é comum a questão dos restaurantes, né? São puteiros que se disfarçam de restaurantes. Então, ó, esse aqui é uma casa de host, né? Eles ficam ali, esse aqui é o estacionamento, na verdade, né? Mas eles colocam ali os cartazes com os hosts masculinos mais populares, né? Que as meninas mais gostam de sair e tal. Então, enfim, é muito comum essa prática aqui no Japão, né? Mas que nem eu tava falando, lá em Osaka, eles disfarçam os estabelecimentos de restaurantes, né? Você paga por uma refeição, só que aí você se apaixona pela atendente e aí acaba consumando o ato ali mesmo no restaurante, né? Só que como você está pagando pela refeição, não é enquadrado na lei como se fosse prostituição, né? E aqui é um ponto que não é turístico, aqui já é bem underground, né? Esse aqui é mais um daqueles yokochos, que nem o primeiro que a gente passou. Só que esse aqui ele já é mais escondido, né? Ele fica aqui bem já para dentro de Kabukicho. Provavelmente um dos meus becos, um dos meus pedacinhos preferidos aqui de Tóquio. Bastante cyberpunk, né? Tem uma vibe bem legal. Que é o Omoide no Nukemichi, né? Ele também é um desses becos que provavelmente foi construído no período pós-guerra ali. Foi, inclusive, eu tenho já ali na porta, na entrada, tem um pórtico ali que tem a data, né? Fala que esse beco aqui ele foi construído em 1951. Então é bem ali no período pós-guerra, né? Quando o Japão estava se recuperando. E provavelmente era usado também como mercado clandestino, né? Para venda desses produtos que eram roubados ou que eram fruto de assalto ali da Yakuza no porto de Yokohama, né? E hoje em dia, como não tem mais o mercado clandestino, todos esses estabelecimentos aqui viraram bares, viraram restaurantes, né? Então são lugares que turistas gostam, geralmente, né? Os próprios japoneses também acham legais essa estética assim, e tudo mais. Só que este aqui especificamente, vocês podem ver que ele já é bem mais underground do que aquele primeiro que a gente passou, né? Esse daqui é pouco conhecido, não é qualquer turista que vai encontrar esse lugar, porque ele fica bem escondidinho também. Mas esteticamente é muito interessante. Se você é como eu, destes turistas que gostam desse tipo de cenário, que lembra muito filmes e séries e jogos, né, que a gente já viu, que a gente consome, provavelmente vai ter interesse de procurar por esse beco também quando vier aqui pro Japão, para Kabukicho, se tiver a oportunidade. É Omoide no Nukemichi, o nome desse beco, né? E que nem eu tava falando, né? A maior parte desses estabelecimentos adultos, né, principalmente quando é realmente uma coisa de prostituição, abertamente falando, né, eles são administrados pela Yakuza, né? Mas existem algumas exceções, né? Aqui em Kabukicho é muito comum da gente ver também pelas ruas africanos, imigrantes, né? Principalmente pessoal da Nigéria, pessoal de Gana, tem muito pessoal de Gana hoje em dia aqui também, que eles vieram aqui para o Japão e migraram para cá, né, lá no final dos anos 90, na época ali que estava ainda no final do boom, né, do boom econômico, lá tinha muito emprego e tal. Então eles vieram para cá geralmente para trabalhar nas fábricas, assim como muitos estrangeiros, brasileiros inclusive, fazem até hoje, né? Só que depois, quando o Japão, né, a bolha econômica estourou e o Japão entrou na crise, né, muitos desses africanos eles perderam o emprego deles que eles tinham nas fábricas, né? E aí eles, para não ir embora do Japão, eles ficaram aqui e acabaram entrando no ramo do entretenimento adulto também. Então muitos bares, muitas casas, muitas boates, muitas inclusive casas de prostituição mesmo, são administradas também por esses grupos de africanos, principalmente, que eu falei, nigerianos, e também o pessoal de Gana hoje em dia tem bastante também. E alguns deles até trabalham para a Yakuza, né? Outros eles trabalham ali entre eles mesmo, muitos deles são donos inclusive de estabelecimentos e aí eles contratam o pessoal dos países deles mesmos, né, para administrar. E como eles falam inglês muito bem, né, eles ficam aqui nas ruas de Kabukicho muitas vezes tentando trocar ideia com os estrangeiros, né, para levar os estrangeiros para esses estabelecimentos deles, para tentar tirar um dinheiro ali dos estrangeiros. E aí tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nesses estabelecimentos, não só dos africanos, né, mas é que os africanos, eles, como eles falam inglês, eles abordam os estrangeiros com mais facilidade, né, mas mesmo os estabelecimentos que são administrados pela Yakuza ou pelos japoneses, ou seja lá quem for, eles também fazem isso, né, é muito comum uma prática aqui no Japão, que é o botakuri, né, que é um golpe que você, o cara ele te oferece, ele fala pra você uma taxa, né, geralmente uma taxa baixa, né, por exemplo, 4.000 ienes pra você beber a noite inteira, né. E aí você fica lá consumindo a noite inteira, lá vendo lá, ou seja lá o que for, o show de striptease, ou seja lá o que for.
Só que no final, quando você vai sair, você é surpreendido com uma taxa muito, muito mais alta, assim, tipo 10 vezes mais alta, né? Tem gente que fala assim que no final recebeu uma conta de 400 mil ienes, né? Então, ó, eles ficam aí, ó, que nem são africanos, né? Que ficam aqui na entrada dos becos. Esse aqui é o Golden Guy, né? Que é mais um desses becos que a gente falou, que era usado como rota de mercado clandestino antigamente, né? E hoje em dia também virou ponto turístico, com um monte de barzinhos e tudo mais. Esse aqui também é bem conhecido, tem muito estrangeiro que gosta, eles vêm aqui. Inclusive, os donos aqui, né, os japoneses que são donos aqui dos bares, a maioria deles acho que fala inglês hoje em dia, de tanto gringo que vem aqui. Então, se você gosta dessa vibe, se você gosta de beber, aqui também é um ponto bom pra gringo consumir, tá ligado? E sabendo, né, que tudo pra gringo sempre é mais caro, né? Pra gringo sempre é mais caro. Só que, no caso do Botakuri que a gente tava falando, assim, o bagulho é tão mais caro que chega a ser criminoso, né? Que nem a gente falou, tipo, o cara ele fala assim que, pô, você vai pagar 4 mil ienes, aí quando você vai sair, você recebe uma conta de 400 mil ienes, tá ligado? Então é um bagulho que, como fica ali naquela zona cinzenta, né? Que tipo, porra, é meio que prostituição, é meio que entretenimento adulto, né? Então você já tá fazendo uma coisa errada de consumir esse tipo de coisa aqui no Japão, que você sabe que é proibido, né? E aí, se você ainda for estrangeiro, você não fala japonês, você não vai conseguir se explicar pra polícia, né? E a Yakuza ainda por cima é uma organização legal, né? Tipo assim, eles são organizados aqui judicialmente aqui no Japão, então é muito difícil que você consiga recorrer caso você caia nesse golpe, né? Se você se recusa a pagar, os caras agridem mesmo. Tem vídeos na internet, inclusive, de japoneses que caem de propósito nesses golpes pra mostrar como é que é, né? Então eles ficam agressivos e tal. Então isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Qualquer um que vier te abordando na rua, né? Seja japonês, seja africano, falando que você vai pagar pouquinho, vai lá, né? Qualquer coisa que você precisar, eu tenho aqui pra você. Geralmente eles, né? Quando eles falam assim que eu posso, qualquer coisa que você precisar, eu tenho aqui. Geralmente ele tá, né, se referindo a alguma droga, alguma coisa, caso você queira e tal. Mas é sempre bom tomar cuidado porque geralmente eles podem estar te levando para algum golpe, tá ligado? Que na maior parte das vezes é esse Botakuri. Eles oferecem ali uma taxa pequena, né? Para você ir no estabelecimento, para consumir alguma coisa, mas depois quando você for sair, você vai ser surpreendido com uma conta muito, muito alta, que é bastante provável que você não tenha dinheiro para pagar na hora. E se você não tiver dinheiro, é possível que eles fiquem agressivos, tá ligado? Que nem eu falei, né? Isso aí acontece, qualquer um que ficar te abordando aqui pela rua, é possível que esteja querendo te chamar para um desses golpes. Mas é mais comum, se você é gringo, né? É mais comum que quem te aborde seja um desses africanos, porque eles falam inglês, tá ligado? Então, essa é a questão que tem que tomar mais cuidado aqui no bairro, né? De perigo, né? Assim, Kabukicho é conhecido como sendo a região mais perigosa de Tóquio, tá ligado? Só que o perigo que existe aqui é esse perigo. Geralmente é o perigo de você tomar um golpe, né? O máximo, assim, você pode, sofrer um pickpocket ali, tá ligado? O cara pegar alguma coisa do seu bolso. Mesmo isso é difícil. Mesmo isso é muito difícil de acontecer. Nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu com ninguém que eu conheça aqui no Japão. Mas os alto-falantes aqui do bairro, eles pedem pra você ficar atento aos seus pertences e tal, né? Então pode ser que seja uma coisa que eventualmente aconteça, né? Mas, assim, perigo, né? Quando falo assim que Kabukicho é a região mais perigosa de Tóquio, é porque Tóquio é uma cidade muito, muito segura, né? Então a região mais perigosa de Tóquio ainda assim não chega nem perto de ser como o perigo que a gente está acostumado no Brasil ou em outros lugares do mundo mesmo, né? Não é só em relação ao Brasil não, né? O Japão é muito mais seguro do que quase o mundo inteiro. Então assim, o perigo que a gente fala aqui às vezes é briga, né? A gente vê briga, pessoal bêbado brigando na rua. Às vezes tem algumas, sabe, assim, eventualmente acontecem coisas mais graves mesmo, tiroteio, mesmo por briga por território, né? A Yakuza brigando com alguma outra gangue japonesa, que nem agora tem os Hangure, né? Que são uma gangue japonesa ali que vai nas brechas das leis anti-Yakuza para tentar ganhar território também. Tem também as tríades, né? As tríades da China, né? Que também atuam por aqui. Inclusive, de vez em quando tem treta interna das próprias tríades. Tem tríades de Xangai que assassinam membros das tríades de Pequim, sabe? Mas geralmente as tretas, esses crimes mais graves, eles acontecem dentro de contextos do próprio crime organizado, né? Então, para você que é um cara comum, né? Que não está metido com nada disso, muito, muito, muito dificilmente vai acontecer de você sofrer algum tipo de atentado, alguma coisa aqui pelas ruas. A não ser, claro, como eu falei, que você entre num estabelecimento desses, né? Acabe caindo num desses golpes, depois não tenha dinheiro para pagar
e acabe sendo ameaçado ali simplesmente por ficar devendo pros caras, tá ligado? Mas é isso, né? E aqui eu vou subir agora essa rua aqui em direção já ali a Okubo, né? Shin Okubo. Que nesse meio do caminho aqui tem uma região que ainda é Kabukicho, que é onde ficam os motéis, né? E que na verdade é a região que mais acaba servindo de fato como o distrito da Luz Vermelha mais raiz assim hoje em dia, né? Porque ali onde vocês, né, que a gente estava passando tudo agora lá, ali ainda é tudo muito turístico, cheio de estabelecimentos, tem um monte de restaurante, um monte de bar, tudo, né? Então acaba que a prostituição não fica tão explícita ali. Não que aqui fique, nossa, né? Olha só com um monte de prostituta, tá ligado? Não. Mas aqui, nessa região aqui pra cima, onde ficam os hotéis, né? Que na verdade são motéis. É cheio de hotelzinho barato aqui. Tem vários bairros de Tóquio que são assim. O distrito da Luz Vermelha, eles são assim geralmente, né? Tem um monte de hotelzinho barato, assim, que na porta dos hotéis tem falando assim o preço só por, tipo, 40 minutos, tá ligado? Você fica hospedado por 40 minutos no hotel, né? Aí tem uma taxa ali e tal. Eles se colocam na fachada como se fossem hotéis, provavelmente por uma questão de imposto, inclusive, né? Eu imagino que motéis paguem um tipo de imposto diferente, alguma coisa assim. Então eu imagino que tenham muitos desses estabelecimentos que eles se cadastrem, né, oficialmente como sendo hotéis, mas que na prática funcionam mais como se fossem motéis, tá ligado? Porque eles ficam aqui muito próximo do distrito da Luz Vermelha, né? Então tem muitas boates ali, muitas baladas, o pessoal sai da balada, depois vai já pros hotelzinhos aqui e usa como se fosse motel mesmo. Todo mundo sabe que esses hotéis daqui dessas regiões próximos ao distrito da Luz Vermelha, eles, né, não são hotéis normais assim para você se hospedar. Às vezes tem, né? Tem muitos turistas que, como querem economizar, né, e tal, ou às vezes por falta de informação mesmo, acham um hotel barato ali e vêm se hospedar sem nem saber que esses estabelecimentos pros locais aqui ele é usado mais como se fosse um motelzinho, tá ligado? E aí acontece que aqui, né, próximo desses motéis, ficam algumas meninas que são realmente, que estão se prostituindo mesmo sozinhas, assim. É difícil que sejam sozinhas, tá ligado? Geralmente tem uma mama-san, pelo menos, né? A mama-san é uma mulher mais velha que também já, né, se prostituiu e que hoje em dia ela tem ali um grupo de meninas que trabalha pra ela ali, né? Ela meio que é tipo uma cafetona, né? Ela organiza ali as meninas pra se prostituir ali, tá ligado? E aí, como, né, esses hotéisinhos eles já são usados pra isso, né? Já são usados como motel. Então as meninas elas geralmente ficam paradas ali em regiões ali próximos já a esses motéisinhos, que aí é só você conversar com ela já fala qual motel que ela quer ir e tal, e vocês já vão lá e faz o que tem que fazer, tá ligado? Inclusive tem uma praça aqui próximo, que é pra onde eu tô seguindo agora, que fica perto inclusive de uma estação dos bombeiros aqui de Tóquio, né? E em torno dessa praça é comum que fiquem algumas horas da noite, fiquem ali várias meninas esperando clientes ali, tá ligado? É tudo, né, que nem a gente falou, é tudo proibido, né? Se prostituir é proibido. Então não é nada muito descarado não, tá ligado? Tipo, é uma coisa assim que as meninas estão paradas lá, né? Assim, você corre até o risco, se você estiver interessado, você corre até o risco, se você não tiver cuidado, né, de abordar uma menina que, tipo, nem tem nada a ver com nada, tá ligado? Ela só tá lá moscando mesmo. Porque elas não sinalizam, né? Não tem nenhuma sinalização assim de que elas são prostitutas mesmo, tá ligado? Mas aqui, né, quem mora aqui em Tóquio já tá acostumado a saber que em torno dessa praça especificamente costumam se reunir meninas com esta finalidade, tá ligado? Que fica ali adiante, ali aqui na frente a gente já consegue ver ali uma ambulância, provavelmente é dos bombeiros, né? Se eu não me engano, esse prédio aí na frente, no fim da rua, ele é o prédio, um dos prédios, né, do Corpo de Bombeiros. Inclusive essa praça mesmo, ela é utilizada para treinamento, tá ligado? Os próprios bombeiros, eles realizam treinamentos nessa praça onde as meninas ficam em volta aí, tá ligado? E, enfim, né, assim, aquilo que eu falei, tem que tomar cuidado, porque afinal de contas o bagulho é proibido, né? Não que haja uma fiscalização absurda em cima da prostituição, né? Aqui no Japão, inclusive, a prostituição é bastante cultural aqui, né? Historicamente falando. Mas ainda assim é crime, né? Então, sei lá, tipo, tem gente que acha que vai viajar pro Japão e vai ficar fazendo isso aí, e, né? Tipo, não é também tão simples assim. Não sei como é que é também a questão. A gente já escutou muitas vezes falar de meninas que se recusam a atender estrangeiros também, né? Tem essa questão.
porque não só pela barreira do idioma, né, mas até por segurança, né, se o cara viaja para outro país só com essa finalidade, né, as meninas também têm medo de pegar alguma doença, alguma coisa assim e tal. Então tem todas essas questões, mas é essa praça aqui, né, não é a todo momento que fica lotado de menina em volta, mas de vez em quando, em alguns horários, principalmente quando vai ficando mais tarde da noite, né, nas sextas-feiras, nos finais de semana, geralmente ficam bastantes meninas aqui em volta que provavelmente estão se prostituindo. Essa daqui na esquina provavelmente é uma delas, né? Eu não vou apontar dedos, mas é nesse estilo assim, tá? As meninas elas ficam paradas aqui sem fazer nada, né? E aqui, que eu falei, ó, tem até os treinamentos dos bombeiros aqui. Agora mesmo tá acontecendo os bombeiros treinando aqui na praça e as meninas aqui em volta. Aqui na frente tem mais uma, ó, que muito provavelmente também tá nessa finalidade, né? Elas ficam ali, né, sem dar nenhum sinal. Se você chega, troca uma ideia ali, pode ser que você acabe descobrindo que é isso que ela está fazendo, tá ligado? E é isso também, não tem muito mais segredo que falar aqui, né? Sempre tomar cuidado, né? Porque, que nem eu falei, é possível que alguma menina esteja aqui sozinha mesmo, tipo, pô, decidi me prostituir e vou me meter nisso aqui. É possível. Mas eu acho que é raro, tá ligado? Eu acho que a maior parte das meninas que se metem nisso, elas já estão ali organizadas de alguma maneira, né? Ou com alguma mamaçã, que nem eu falei, ou com a própria máfia. As próprias mamaçã é possível que estejam organizadas junto com a Yakuza, né? Inclusive, muitas dessas meninas, acontece, a gente já soube, já tem casos aqui de meninas que são menores de idade, né? Que são as Toyoko Kids, a gente ainda vai passar por lá, falar um pouco sobre elas, né? Que são adolescentes que fogem de casa, né? E que acabam nas ruas aqui de Kabukicho. E estando nas ruas, nessa situação vulnerável aí, eles acabam se envolvendo com a máfia e se envolvendo em atividades ali que não deveriam, né? Ainda mais por serem adolescentes, tá ligado? Então, é um problema a mais ainda. Além de prostituição ainda ser crime, ainda tem que tomar cuidado, lógico, sempre com essa questão de se não é uma menina menor de idade ainda ali se envolvendo nessa questão, né? E aqui é uma coisa que recentemente só que eu descobri, que nessa ladeira aqui, seguindo do outro lado, né, do edifício dos bombeiros, né, seguindo direto para baixo da praça, começaram a ter algumas meninas aqui também se prostituindo, tá ligado? E aqui elas são mais... Elas não estão escondendo muito não, tá ligado? Elas vão para cima mesmo, se oferecem, estão com as roupinhas mais assim, né, tradicionais ali, né, das meninas que realmente fazem isso. Só que elas não são japonesas, tá ligado? Inclusive falaram inglês comigo. Aparentemente são de algum país da Ásia, não sei dizer. Provavelmente do Sudeste Asiático, não sei. São imigrantes. E estão arriscando muito, tá ligado? Estão arriscando muito porque estão muito... Tá ligado? Estão muito na cara o que elas estão fazendo. E é proibido, e elas são estrangeiras. Então tem uma chance muito grande delas serem deportadas, inclusive. Então nesse caso aqui eu vou borrar o rosto, tá ligado? Porque também não quero arranjar problema pra ninguém, tá ligado? Mas eu nem sabia que tinha essas minas aqui. Talvez seja uma coisa recente ou uma coisa pontual. Mas aparentemente tem umas mulheres que ficam agora aqui nessa ladeira descendo de volta aqui pra Kabukicho, que são estrangeiras se oferecendo ali também, tá ligado? E agora voltando aqui pro bairro, né? Eu vou passar ali pela região ali onde ficam as Toyoko Kids, né, que nem eu falei, são adolescentes que geralmente fogem de casa. A gente tem casos muito tristes, né, que acontecem desses adolescentes, porque nas redes sociais, né, eles ficam postando o dia a dia deles aqui na rua, né, e tem muitos adolescentes, né, então eles estão sempre, né, nas fotos, nos vídeos, eles estão sempre brincando, estão sempre bebendo, estão sempre se divertindo ali, né, e acaba rolando uma romantização ali do bagulho, tá ligado? Então acontece muito de muitos adolescentes que tem, a gente sabe como é que é, aqui na Ásia em geral, né, principalmente no Japão e na Coreia, existe uma cobrança muito grande para essa questão do ensino, né, você tem que ser exemplar, uma regra de comportamento, uma padronização de comportamento muito forte, né, e aí quando eles não conseguem cumprir com a expectativa, isso gera muito estresse, né. Os jovens, os adolescentes aqui no Japão, eles estão sempre sob muito estresse, a gente sabe disso, a gente sabe dos casos de depressão, de suicídio e tudo mais, né, então muitos desses adolescentes, para fugir dessas situações, eles acabam se submetendo a essa coisa de morar na rua, né? E aí quando eles veem essa romantização na internet, né? Os outros adolescentes que vivem aqui nessa situação, eles ficam postando lá as fotos deles se divertindo e tal, né? Aquela coisa que parece meio, né, descolado, você é adolescente, você quer, né,
enfim, explorar a vida ali, se divertir, acaba rolando uma romantização e tem muitos adolescentes que vêm pra rua. Eles costumavam ficar nessa praça aqui do lado do prédio do Godzilla, né? Que inclusive o nome dessa praça é Toyoko, por isso que elas ficaram conhecidas como as Toyoko Kids, né? As crianças de Toyoko. Mas a prefeitura fechou aqui essa área, ó, com essas grades, né? Com essas cercas, justamente para não permitir que eles ficassem aqui. E agora todos eles acabam ficando aqui na lateral do prédio. Eles trabalham aqui, olha só, são um monte de adolescentes aqui, a maior parte meninas inclusive, né? Elas ficam aqui anunciando estabelecimentos, tá ligado? Muitos deles trabalham, inclusive pra máfia, tá ligado? Fazendo a divulgação, ficam segurando a plaquinha ali, né? Chamando para estabelecimentos, às vezes estabelecimentos adultos, até estabelecimentos de prostituição, soaplands e tudo mais, né? Só pra conseguir ter um dinheiro aí pra poder sobreviver na rua, tá ligado? Elas geralmente dormem naqueles hotéisinhos que tem lá atrás, né? Que são como se fossem motéis, que são baratos, você paga só pelas poucas horas em que você fica ali, né? E depois continuam aí na rua quase o tempo inteiro, tá ligado? Enquanto elas estão acordadas. E tem muitos adolescentes que, né, vêm nas redes sociais, o pessoal todo reunido ali, e acaba caindo nesse conto aí de achar que a vida vai ser melhor aqui na rua. E acaba acontecendo muitos casos tristes, né, de depressão, de adolescentes que não suportam mais a vida na rua, ou que são explorados, inclusive sexualmente, por pessoas que às vezes até estão se oferecendo para ajudar. Tem casos, né, a gente já falou aqui no canal mesmo, de casos de organizações, de pessoas ali que se organizaram para dar comida e dar abrigo para as Toyoko Kids, e aí um cara lá da organização abusou de uma mina de 16 anos, tá ligado? E a mina se deprimiu, e tem casos desses adolescentes que se suicidam mesmo, se jogam do alto dos prédios. É muito triste, né? E é um caso sério que acontece aqui em Tóquio, especialmente aqui nessa região de Kabukicho, tá ligado? E aqui, essa regiãozinha aqui mais pro lado, também tem alguns outros tipos de estabelecimento, não sei se chega a ser prostituição, né? São as casas de massagem, que são muito comuns aqui na Ásia também. Geralmente são administradas por imigrantes chinesas, né? Chineses, taiwaneses, né? O pessoal de Hong Kong também, ali das regiões administrativas especiais da China, né? Que imigram aqui pro Japão e abrem casas de massagem com um final feliz, tá ligado? Então tem muitas dessas aqui, às vezes tem as meninas também, as mulheres aqui oferecendo a massagem com final feliz e tal. Às vezes tem os caras também que querem levar você. Então é mais um ponto de prostituição. E é isso. Acho que aqui deu pra ter uma geral, mais ou menos, de todos os lados de Kabukicho, tá ligado? E eu vou terminar o vídeo nesse beco extremamente suspeito, porque o meu negócio é beco. Esse aqui não é um Yokocho, esse aqui é só um beco normal mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido aí um pouco, mais um rolê por Kabukicho. E é isso aí. Se inscreve no canal e é nóis. Beijos.